Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Barba Rala e esse aqui é o Barba Bruto. E aí, Barba Bruto, tamo junto? Tamo junto. Vídeo anterior dele, ele falou sobre os sonhos e os desenhos. Sonhos bíblicos e os desenhos. Eu falei pra ele assim, eu vou gravar um vídeo tentando falar aquilo que eu entendi daquilo que você vai tentar tratar. Porque ele mencionou Daniel capítulo 2, o sonho que Nabucodonosor teve, o entendimento cultural que ele tinha na época, né? Porque, primeiro, Nabucodonosor ele não era um judeu, Nabucodonosor não era um cristão, e muitas vezes a gente lê a Bíblia e acha que, Nabucodonosor era um rei, mas que ele tinha o conhecimento de Cristo, que ele tinha o conhecimento judaico. Não, ele não tinha. Ele era um rei pagão que adorava outros deuses, que ele simplesmente pegou e conquistou o reino de Judá e trouxe o pessoal de lá para cá. Tipo assim, aqui é Babilônia, ele trouxe o pessoal de lá de Judá e trouxe para a cidade de Babilônia. Então, era um contexto pagão, um contexto totalmente diferente do nosso, claro. Babilônia é de 800 anos antes de Cristo, mais ou menos 800, 700 anos antes de Cristo, mais ou menos. E o que acontece? O contexto era totalmente diferente. Só que Nabucodonosor tem aquele sonho, e o sonho dele é interpretado por Daniel. Não vou entrar nesse mérito, e quem vai entrar nesse mérito futuramente é o Marcos, nos seus vídeos. Só que o que acontece? Ele teve o sonho e Deus revela a Daniel como Nabucodonosor entenderia isso. E aí você tem a aplicação para os desenhos de hoje. Por quê? Como o Marcos aplicou, bem aplicado no vídeo anterior, que os desenhos eles são criação de uma mente, mas essa mente está contextualizada dentro de um acontecimento político, religioso. Por quê? Quem é que cria esses desenhos? Não são cristãos. Quem cria esses desenhos, os desenhos japoneses, os animes, por exemplo, são pessoas ligadas aos japoneses. É criado no Japão, pessoas com uma mentalidade budista, shintoísta, me permita até o uso da palavra assim, são pessoas que tecnicamente têm uma visão pagã e não cristã. Cristo para eles não é nada, eles não têm nem conhecimento de Cristo. Então eles partem dessa premissa e criam seus desenhos, e dali por isso que você não vê Jesus voltando nos desenhos. Verdade. Por isso que Jesus não aparece nos desenhos. Por causa disso, por causa da premissa que eles partem, que é isso que você tentou é isso que eu senti que você tentou tratar. Né? Então nessa perspectiva. O resumo do conhecimento. Exatamente. Não, fica tranquilo. Uma coisa que eu gostaria de entrar agora, por exemplo, é aquela conversa que a gente teve no grupo do Pirataria, que você mencionou Yu Yu Hakusho, que é um desenho que eu gosto muito e eu nunca parei para analisar. Yu Yu Hakusho foi um desenho que fez muito sucesso em 1997 com a TV Manchete no Brasil. Né? Yusuke Urameshi, Raizen, Yomi, Riei, Kurama, né? E como é que o desenho começa? Começa com um incêndio na casa do Yusuke, né? Acontece um incêndio lá, ele está em coma, né? E acontece um incêndio. Só que o desenho ele foi escrito numa época em que o Japão tinha muitos incêndios. Foi você que me passou essa informação. Se a informação estiver errada, briga com ele. Não, é pra brigar, mas é verdade. Então, você tem esse contexto. Por exemplo, tem um outro desenho chamado Samurai X, que também passou na Globo, e por aí vai, Samurai X, que ele conta a transição da era Meiji para outra era dentro do Japão. Ele volta a saída do Japão medieval indo para o Japão da era moderna. A entrada da arma de fogo e tal, o fim dos samurais. Então, o Samurai X não conta só a história de um samurai que tira uma espada e briga com todo mundo. Não é só isso. Existe um pano de fundo histórico todo o contexto. Que se você conhece faz sentido. Ele fala de uma guerra. Ele é o principal assassino de uma guerra que ocorreu no Japão. E por aí vai. E aí o desenho vai girando em torno disso. E o outro contexto todo do desenho é que desse aí, do Samurai X, é o dilema que ele tem. Ele pode manter a paz sendo quem ele era, mas sendo quem ele era, ele não consegue garantir a paz. Então ele vive nesse dilema. Se eu matar, eu já não consigo defender aquilo que eu defendo, que é a paz. E se eu não matar os caras que vêm atrás de mim, eu tô lascado. Então ele sobrevive ali com a espada invertida ali. Exatamente. Um outro desenho, por exemplo, um contexto muito legal. Você pega aí o Naruto. Naruto, existe além do Naruto estar fazendo os selos, os 1000 clones, tendo a raposa de 9 caudas, soltando ela 2, 3 caudas por episódio, por aí vai. O mais profundo do Naruto são as concepções políticas, as dificuldades políticas,
a profundidade, porque o Naruto ele trabalha uma questão política muito profunda. É uma indagação atual do mundo, né? Exatamente. É uma indagação atual, né? Tipo, como acabar com todo esse ódio que move o mundo. Exatamente, que é em torno de tudo isso que gira o desenho, e aí você tem um personagem Naruto. E você tem personagens como o Sasuke, que é revoltado, como o próprio Kakashi, que, o Kakashi é um dos principais ninjas, e é um dos caras que mais cumpriram missão, né? E não estou falando porque o Kakashi é o Kakashi, simplesmente porque ele aparece no desenho, não. Imagine ele como soldado, né? Dentro das guerras, que ele passou por uma grande guerra. Você tem um outro personagem chamado Danzou, que fazia contraposição com o terceiro Hokage, né? Era verdadeiro político, né? Exatamente. E aí a gente pode entrar nesses temas futuramente. O Danzou é totalmente político, né? Mas como funciona a classe política. Exatamente. Não, o próprio Konoha estava envolvido a isso, a Vila da Areia. Você pega é isso que a gente vai trabalhar, entendeu? Cada personagem ali descreve uma casta assim do mundo real, vamos dizer assim. Exato. Ele transpõe. Exatamente. E o interessante, ainda dentro do vídeo, é que é isso que eu senti que o Marcos tentou passar. Existem pontos verdadeiros que são feitos e contextuais, são feitos nos desenhos, que a gente tem que tentar contextualizar para nós hoje. Observações hoje, né? Vou terminar esse desenho, ou você quer falar alguma coisa? Eu ia até colocar Pode ir lá. Que aqui nós não usamos roteiro não, a gente sempre liga a câmera e começa a falar. Crescer um pouco aí. É importante porque isso aí é como se for esses desenhos seriados assim, mais importantes, tem uns que não tantos, mas esses de alcance mundial, eles têm muita informação dentro deles, né? Porque o que acontece... Você pode até não acreditar, mas há um interesse mundial em amadurecer os jovens por uma determinada função, né? A nossa geração, a geração do mundo atual, ela dita tudo, né? Hoje em dia nós temos o conhecimento, ele está conseguindo se multiplicar por causa das nossas gerações, da forma que estamos sendo criados, né? Até quando eu tive meus filhos, Adolfo, eles já nasceram de olho aberto. Aí minha mãe ligou pra mim e falou: mas já abriu o olho? Eu falei: nasceu de olho aberto, você nem sabe. Aí falou: nossa, demorava anos e tudo mais. Até eu peguei meu filho, já tirei chegou em casa, já coloquei ele no sol pra tomar um sol. Aí já tava a avó da minha esposa lá e ela: você vai colocar esse menino no sol, vai dar uma doença nele. Eu falei: não, mas o sol que tira a doença. E ela: não, imagina, você tem que passar um pano. Nossa, ele praticamente mumificou a criança, né? Porque acreditava que os ossos dela não tava pronto. Mas aí o problema é o seguinte: na época dela as coisas eram assim. Hoje em dia a nossa alimentação e tudo, sabe, muda tanto que nós estamos ficando prontos mais rápido. Você pode ver uma menina de 12 anos, antigamente brincava de boneca e não tinha o corpo, não tinha estrutura nenhuma de mulher. Hoje em dia, né, praticamente 12 anos já é uma mulher pronta. Já é mãe com 12, avó aos 24 e bisavó aos 36. Os casos, há casos, né, cara, Mas tudo bem, tentei fazer uma piada que eu vi no Todo Mundo Odeia o Chris. Com certeza, né, isso aí. Mas assim, então existe um mundo que tem que ser observado, contextos analisados. Por quê? Nabucodonosor foi apresentado uma imagem que ele entendia. E os desenhos são apresentados da maneira que eles entendem. Os japoneses entendem. Quando um japonês que estudou história do Japão assiste Samurai X, ele saca o que está acontecendo. Quando um japonês assistia Yu Yu Hakusho na década de 90, ele fala: nossa, velho, pegou fogo e tem muita casa pegando fogo. Ele contextualizava o acontecimento. Nós aqui, 20 anos depois, 25 anos depois que os desenhos foram lançados, é outro contexto. E às vezes necessita de explicação. Porque, como você entrou na questão das gerações dos seus filhos, nós somos uma geração transitiva. Porque eu e o Marcos, e você, que possivelmente deve estar acompanhando esse vídeo, nós somos a geração Y. Né? Que geração é essa? Nós crescemos sem internet. Nós, quando íamos fazer pesquisa na internet, eu sou dessa época e o Marcos também, e você... Íamos fazer pesquisa sobre um assunto de trabalho de escola, a gente tinha que ir na biblioteca. Hoje, a molecada que nasceu depois de 2000, que são chamados de
a geração Z ou a geração Millennial, os Millennials, eles têm acesso à internet, grande parte deles. Então você pergunta alguma coisa, o cara fala, eu vou olhar no Google. Nós não tínhamos Google. Eu entrei na internet quando eu tinha 15 anos de idade, quando surgiu as Lan Houses em 2004, 2005, que foi o boom das Lan Houses, né, que era o período que existia internet, mas você não tinha dinheiro para comprar um computador E isso modificou as relações de informação, que é isso que você tentou aplicar à geração anterior à nossa. Porque, como você bem disse, no Japão isso já está sendo feito, nos Estados Unidos isso já está sendo feito há muito tempo, entendeu? Vamos dizer assim, que até uma catequese em cima deles, em cima dos desenhos. Catequizar, que é ensinar, está catequizando, sistematizar. Exatamente, a palavra catequizar tem esse significado básico. Catequizar. Eles estão catequizando os jovens, não no sentido religioso, não, porque o sentido que eles usam espiritual, sim, mas não com cunho religioso. Não existe religião, né? Existe o que tem no mundo, o que está presente. E é uma abordagem bem franca mesmo. Você não pode negar o que está ali. Você pode, que nem ali o autor ele tenta colocar da forma que ele vê, né? Como ele vê, ele transcreve. E nós, né, como mensageiros da verdade, levamos lá a luz ao que ele viu. Falou, o que você viu é isso. Bom, né? Simples assim. E o interessante é que temos essas premissas. Deixa eu retornar a Nabucodonosor, por quê? Porque Nabucodonosor tinha premissas pagãs. Premissas pagãs. Nós hoje temos premissas cristãs. Se você assiste um filme que ele tem a premissa judaica, é interessante que sempre vai ter dois irmãos. E que esses irmãos trabalham em conjunto, mas um sempre quase mata o outro. Por causa do quê? Da literatura de Gênesis. Caim e Abel. Teve um filme que eu assisti da segunda... A base do ódio, né? Não a base do ódio, mas você vê isso. Você observa isso. Quer ver um exemplo clássico? Charles Xavier e Magneto. Os caras são praticamente irmãos e discordam de pontos, mas trabalham em conjunto. Muitas vezes. Quem construiu o cérebro? Magneto. Quem é que salva os X-Men quando o bagulho aperta? Magneto. E quando o bagulho aperta pro Magneto, quem que ele chama? Xavier. Então você tem esses pressupostos, essas premissas. Ponto. E os desenhos, eles têm suas premissas também. Eles têm suas premissas. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Eles têm suas premissas. Eles têm suas abordagens. Porque todo mundo trabalha com suas bases. A base sua é cristã, a base do cara é budista, é pagã. Não é à toa que você vai ter personagens ou nomes de desenhos, de técnicas, que são nomes de deuses, dos deuses do Japão. Por exemplo, Amaterasu, Suzano, Izanami, Izanagi, são nomes dos deuses que fundaram o Japão. Representam coisas, e as pessoas que vivem nessas cidades, ou pelo menos viveram quando elas tiveram esse nome, elas empreendiam, o conhecimento delas estava ligado a eles. Isso. E qual eram as práticas desses deuses? Porque um deus, ele é um deus por adoração, né? Tem que ter uma adoração. Então, que tipo de adoração ele gostava? Ou como que vamos encarar isso? E não vou, e me permitam não entrar no mérito sobre cada personagem ou cada técnica em si, porque, mano, o Amaterasu é foda demais, né? O fogo consome tudo. Rapaz, o cara consome todo o chakra que tem. Então, assim, pra finalizar esse vídeo, é isso. Deus abençoe seus estudos. Barba Bruta, tamo junto. É nóis, eu não tô falando. Barba Rala. Tamo junto.